Bom, gente, boa noite para todos. Que possamos nos abraçar nesse momento com muita alegria. Nós vamos, nesta noite, dar continuidade ao nosso trabalho de estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Especificamente, nas últimas semanas, nós temos trabalhado aspectos que remontam à mediunidade. Nós estamos utilizando como ferramenta instrutiva e facilitadora a apostila de iniciação ao estudo mediúnico da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos trabalhando, para aqueles que se interessarem em adquirir, exatamente hoje, na primeira parte, que é Fundamentação Espírita, Prática Mediúnica, e hoje o roteiro que nós vamos iniciar é intitulado Eclosão da Mediunidade. Nós vamos trabalhar com objetivos específicos, citando os sinais que caracterizam a mediunidade iniciante, e também explicar qual deve ser a conduta espírita perante alguém com mediunidade aflorada. Então hoje nós vamos viver aqui um clima de Pentecostes, naqueles dias, conforme Jesus definiu e os apóstolos registraram. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Natural. Aparece espontaneamente mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor, por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação. A precioso labor, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Sem dúvida, poderoso instrumento pode converter-se em lamentável fator de perturbação, tendo em vista o nível espiritual e moral daquele que se encontra investido de tal recurso. A eclosão mediúnica pode ocorrer sob duas formas: espontaneamente e provacionalmente. Então, nessa introdução, nós observamos a condição do despertar da mediunidade com expressões da naturalidade, ou seja, a mediunidade que vai se apresentar de uma forma espontânea, a partir de uma constrição segura, de uma pressão, de uma influência, de uma indução que vem do mundo espiritual. Portanto, os desencarnados, de tal ou qual estágio evolutivo, ou seja, independe do estágio, convocam a necessária observância de suas leis e com isso vão interagir com um instrumento mediúnico, envolvendo, portanto, num precioso labor, por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação. Então, é extremamente importante nós refletirmos sobre esse despertamento natural, que vem das hostes superiores no sentido de auxiliar o educando para que ele se ajuste no contexto do trabalho que vai objetivamente contribuir na sua iluminação. Porque
trabalhou recursos para trazer para ele equilíbrio. Então são dois fatores aqui extremamente conjugados: equilíbrio e iluminação. Muitas vezes busca a iluminação e esquece que para tal é necessário o equilíbrio. E é exatamente esse ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, inicialmente, aqueles que estão chegando na sala agora, um grande abraço para todos. Estamos trabalhando hoje com a eclosão mediúnica, com todos os ouvintes que nos acompanham nesse programa nas quintas-feiras, tanto na Rádio Brasil quanto na rede Amigo Espírita. Mas também é necessário lembrar que em outras vezes ela surge, a mediunidade, como um impositivo provacional. Estágio anterior, promoção, evolução. Nesta outra condição, como impositivo, ou seja, provacional, que efetivamente o educando vai trabalhar com ela, a mediunidade, com o fim de resgatar seus compromissos passados, né? Ter a oportunidade, através desse labor, como é provacional, portanto caracterizado por muitas dores, por muitas lutas, o indivíduo dar aquele testemunho que realmente ele está compromissado com o seu soerguimento em nível moral, espiritual, psicológico, enfim. Agora também nós lemos nessa introdução que, sem dúvida, nas duas situações, é um poderoso instrumento que pode converter-se em lamentável fator de perturbação, tendo em vista o nível espiritual e moral daquele que se encontra investido de tal recurso. Então, nós fomos trabalhando aqui no sentido primeiro positivo, didático, educativo, mas também já começamos a refletir que a faculdade mediúnica também pode se transformar, não é mesmo? Num lamentável fator de perturbação. Ok? Bom, gente, o Celso está nos perguntando, é a apostila de iniciação. Nós temos aqui 2 módulos, o iniciação e do aprofundamento da mediunidade. Nós estamos com o tomo 1 da iniciação. Eu não sei se a versão que você tem, ela vai estar sintonizada aqui, ou é a mesma da nossa. O Arnaldo está dizendo, a mediunidade, sendo uma faculdade natural, eclode ou surge na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Então é isso aí, né? O Arnaldo já está, inclusive, nos auxiliando, antecipando algumas colocações. Muito bem, Arnaldo, eu estou observando. Então vamos voltar para o texto para a gente ser bem didático hoje. A eclosão mediúnica, portanto, pode ocorrer sob 2 formas. Espontaneamente, não gerando maiores desconfortos, quer físico, quer emocionais, ao médium iniciante. Ficou claro aqui? Então, quando ela surge sem ser provocada, tanto pelo desenvolvimento, pelo estudo na Terra, entre os encarnados, ou induzida, vamos dizer assim, capitaneada, auxiliada pelos espíritos que tutelam o médium ou que com ele estão caminhando, não é mesmo? Quando assim acontece, vai efetivamente trabalhar de uma forma assim, a ampliar as suas percepções físicas e sem que ele perceba de uma forma, vamos dizer assim, mais contundente, ele vai gradativamente adentrando as percepções em níveis espirituais, sem desconforto, sem sofrimento, sem constrangimento. Porque aqui vem trabalhar desconforto, quer físicos, que nós vamos falar do desconforto físico mais à frente, emocionais, começa a ter percepções e isso não traz constrangimento, não traz medo, não traz sensações desconfortantes, ou, o que também vamos trabalhar mais adiante, assimilação de fluidos deletérios que
dimanam do mundo espiritual inferior. Ok? Até aqui tudo bem? Laodiceia, seja bem-vinda, viu, amiga? Todos vocês que estão entrando no chat, que se sintam abraçados, e se a gente tiver um tempinho, nós vamos nominar a vocês. E eu peço a participação dos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Nós fizemos um trato, né, Cláudia? Quanto mais participações, mais bônus horas. Para todo mundo, né? Inclusive para a coordenação aqui, que está precisando de muito bônus horas. Nós estamos num débito aqui, que é um negócio assim, violento, né? Só uma brincadeirazinha com vocês. Bom, e quando não for espontâneo, ela, portanto, vai surgir provacionalmente. Vamos conceituar? Provacionalmente, o médium apresenta descompassos emocionais que atingem a sua organização física. Podem ocorrer perturbações espirituais ou não. Então, essa frase vem definir para nós algumas situações importantes que lidamos com elas no dia a dia. Existem alguns descompassos emocionais que são decorrentes, vamos pensar nisso, que são decorrentes do fator mediúnico, né? Ou seja, alterações que vão efetivamente causar desconforto, não é? no dia a dia, e a maioria das pessoas não percebem que estão sobre esse nível de influência. Todos está ficando inteligível a nossa abordagem? Eu peço a vocês que nos ajudem, trazendo as suas ponderações. Ok? Então vamos lá. Esta última é a forma mais comum do surgimento da mediunidade, no estado evolutivo em que ainda nos encontramos. O presente estudo se deterá mais nesse aspecto, ou seja, no surgimento da mediunidade provacional. Ok? Vamos lá. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Independe o surgimento da faculdade. Não necessariamente a mediunidade vai surgir no templo, na casa espírita, os amigos que são umbandistas no terreiro de Umbanda, no candomblé. Independe de surgir no trabalho, na via pública, na família. Independe. Vamos prestar atenção nisso. Independe da idade. Idade como criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, independe. Não é? Continuando. Condição social. Rico, pobre, tico-tico no fubá, brincando, né? Independe. Porque você tem dinheiro, estudou, porque você está vivendo as augúrias da escassez, independe. E independe do sexo também. Não é? Não está relacionado com a questão da sexualidade. Ficou claro aí, gente? Pergunto a vocês. Até agora, podemos continuar? Agora vocês, os encarnados, os espíritos, estão dizendo que eu posso continuar, mas eu gostaria de saber, não é, da Cleusa. A Cleusa chegou agora, lá de Portugal. Seja bem-vindo, Cleusa. Não é? A Marilac, podemos continuar. Marilac de Barbacena, nossa querida companheira. Está frio aí? Está frio em Barbacena, Marilac? Depois você nos conta. Bom, continuando. Pode surgir, portanto, na infância, adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. Já antecipamos esse trecho. Continuando. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em templos de quaisquer denominações religiosas, inclusive nos materialistas. Ok?
Agora vamos aos sinais. Os sinais ou sintomas que anunciam a mediunidade variam ao infinito. Aqui que o assunto vai começar a ficar interessante. No entanto, alguns deles são mais constantes. Em alguns deles são mais constantes. Reações emocionais. Olha aqui, presta atenção. Reações emocionais insólitas, sensações de enfermidades, só aparentes, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Repetindo, esse ponto aqui é importante para nós. Reações emocionais insólitas. Isso tem te visitado? Vamos pensar. Sensações de enfermidade só aparentes. Observem bem que interessante. Sensações de enfermidade só aparentes. Existem algumas enfermidades que aparecem e que a gente não encontra diagnósticos para algumas delas. Não é verdade? E costumam ser a interação com entidades espirituais que estão em faixas de enfermidade. Né? A Jaqueline está colocando, palpitações está ligada à mediunidade? Bom, minha amiga, pode ser que sim, porque você pode estar intercambiando com uma entidade que, através desse intercâmbio, ele pode, as vibrações compensadas aí, podem favorecer algum tipo de alteração na sua própria estrutura orgânica, ou seja, alterações no quimismo, e isso pode favorecer a uma série de questões. Né? Por exemplo, existem algumas dores de cabeça. Vamos lembrar aqui, nós podemos citar algumas náuseas, alguns processos infecciosos que acabam sendo consequência desse intercâmbio. Nós já vivemos situações que, por exemplo, entramos em estado até febril, não é? De calafrios, como eu estou vendo aí o pessoal colocando no chat, etc., com todos os sintomas de uma virose, alguma coisa assim, e de repente, com um esforço, com um passe, com um investimento na oração, já conseguimos sair desse estado de uma forma assim, em tese, né? Quase que mágica. E aí a gente verificar depois que não tinha quadro infeccioso nenhum. Na realidade, estávamos em sintonia com frequências ruins. Então, observem, reações emocionais insólidas. Nessas reações emocionais, a gente pode, inclusive, ser envolvidos e isso se afetar a nossa auto e se tornar uma baixa estima, não é verdade? Nós podemos entrar em processos de nos tornarmos irritadiços, empolgados, podemos ser envolvidos em ondas que podem favorecer induções que no nosso psiquismo favorecem algumas manifestações até da própria sexualidade, né? Insuflar a libido. Tudo isso pode ser em decorrência, sim, de influência espiritual, que a mediunidade passa a ser um instrumento que vai favorecer efetivamente o mecanismo. Então, como colocou o Arnaldo, não é a mediunidade que vai gerar o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica. É o que está no texto que nós vamos estar trabalhando mais à frente. Né? Então, por exemplo, a Marilac está dizendo, é normal que depois de uma irradiação ocorrer sintomas no físico. Por quê? Bom, Marilac, aqui você já está falando irradiação no sentido de prece, não é? De tratamentos à distância, se foi o que eu entendi. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida, porque são expressões mentais, correntes de pensamentos que visitam, por exemplo, um paciente e podem sim influenciar no sentido de tocar na intimidade do indivíduo e ele se sentir assim, vamos dizer assim, magnetizado, quase que hipnotizado em tese, para provocar ele mesmo uma reação em cadeia que vai estimular o seu soerguimento, né? Sair daquela prostração. Esses são um dos efeitos que uma irradiação à distância pode promover. E, então, até é importante você ter falado isso, porque quando a gente vai falar de intercâmbio mediúnico, é necessário a gente relembrar para o ouvinte que está chegando agora, aqueles que estão estudando Espiritismo conosco, dando os primeiros passos. Então, querido amigo, a mediunidade pode se dar entre encarnado, nós que estamos aqui, com os desencarnados para com os encarnados, pode. Como pode se dar entre os desencarnados? Ué, mas tem mediunidade para os desencarnados? Não tenha dúvida. Você exerce mediunidade no plano espiritual também. Então é só para a gente elaborar assim um raciocínio básico para auxiliar o entendimento dos corações. Portanto, eu posso, como indivíduo responsável pelos meus pensamentos, projetar uma onda mental que possa favorecer o auxílio a uma pessoa, desejando ela o bem, desejando a ela progresso, desejando para ela paz. Nosso fulcro irradiador, a nossa mente, tem um potencial ainda extremamente desconhecido por nós. A Cláudia está trazendo uma pergunta de uma ouvinte que assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe, como falava o Evandro Mesquita, só para fazer uma brincadeira com ela, viu, Claudinha? Mas, querida amiga, com todo respeito, você está perguntando assim, e a sensação de estar fora do corpo, de ver ainda longe, isso faz parte do despertamento? É a Clara de Palmeira dos Índios. Ô, Clara, que nome bonito que você tem. Um grande abraço, viu, minha irmã? Então, voltando. Sim, a pergunta dela tem a ver com a emancipação da alma. O que André Luiz trata como um desdobramento mediúnico, né? Onde nós vamos, pelo corpo mental, entrar em relação com dimensões, vencendo o espaço, o tempo, e podemos, com isso, no despertamento mediúnico, iniciar o procedimento dessa forma. Ou seja, começamos a nos deslindar do corpo de uma forma clara, até para fazer uma conexão com o seu nome, viu, Clara? Com todo respeito. Tem companheiros que vivem o processo do desdobramento assim, de uma forma muito clara. Começam a entrar naquele primeiro sono, aí começam a ver imagens, que muitas delas vão antecipar a experiência dos sonhos. Olha que interessante. Existem situações, eu vivo isso, com muita... muito rotineiro. Por exemplo, ao deitar, por exemplo, eu vou, nos momentos que antecedem o sono profundo, ao deitar, eu vou dialogar com a minha esposa, por exemplo. Então, costuma a gente ficar conversando, independente se a luz está acesa ou apagada, na própria conversa que vai ali acontecendo, né, colocando as coisas em dia, preparando ali uma prece para a gente finalizar o dia. Na conversa eu já começo a ver painéis. Aí, ao ver os painéis, quando vou, vamos dizer assim, descerrar os olhos, né, vou fechar os olhos para me entregar ao sono, existem situações que eu não chego nem a perceber que eu fechei ou não os olhos. Eu já me projeto para aquela realidade que vai se estabelecendo. Acontece assim, fatos extremamente interessantes. Quando nós estávamos lidando, nos primeiros tempos, com a eclosão mediúnica,
Isso para nós era extremamente constrangedor, porque eu começava a viver o desdobramento, que em alguns casos, é quando não se dá num campo sutil, quando acontece de uma forma assim mais contundente, por exemplo, de repente você tem o ímpeto, no momento em que você vai se deslindar, né, eu gosto muito dessa palavra, que você vai se emancipar, então a sua alma vai projetar aquele impulso para entrar em atividade do mundo espiritual. Porque é natural. O espírito, nesse momento, ele fica assim, vibrando para voar. É o passarinho que está deixando a gaiola. Ok? Só que a gente vive uma realidade dupla. Por quê? Consciente, em vigília, nós temos um instinto de conservação para manter a vida. Eu estou fazendo uma alusão ao instinto só para tentar explicar um pouquinho um fenômeno que é muito pessoal. E você não vai encontrar muito nas literaturas, porque é complexo até você escrever sobre isso. Mas é quando você começa a emancipar, e aí você, de alguma forma, em frações de segundos, você começa a perceber que você está vivendo aquele fenômeno, é como se o seu espírito começasse, num átimo de tempo, a conflitar com a sua personalidade. Aí a personalidade diz assim, não. Aí o espírito, eu quero. Aí ela, não. Aí isso causa um constrangimento tal que cria até uma sensação ruim que tem repercussão orgânica, principalmente no plexo solar. Então nós falamos sobre a manifestação ou o eclodir da mediunidade com algumas reações, repercussões. Então falamos de reações emocionais, sensações de enfermidades, só aparentes, calafrios e mal-estar, irritações estranhas. Antes de darmos prosseguimento à apostila da Federação Espírita Brasileira, que organizou esses textos para a gente, nós gostaríamos de atender algumas demandas que surgiram no chat. E enquanto estávamos no intervalo, eu fui observando. Por exemplo, o Fábio Davidson disse assim, quando era mais novo, eu ouvia diversas vozes diretamente em meu quarto, ao deitar. Com o passar do tempo, essas vozes sumiram. A mediunidade, se não for educada ou trabalhada, ela pode não aflorar? Sem dúvida alguma. Mas também pode ter sido um momento de uma sensibilidade mais aguçada, face a um ciclo da sua vida, que a espiritualidade entendeu depois ser necessário que ela fosse, vamos dizer assim, de alguma forma obliterada, até para o benefício seu no encaminhamento da horizontal da vida. Também vi uma participação aqui que eu achei muito interessante, do Léo de Anápolis, Goiás. Ô Léo, um grande abraço, amigo. Muito obrigado pela sua participação. Ele está dizendo assim, sofri um acidente muito grave há uns 4 anos. Quando acordei do coma, acordei vendo muitos espíritos ao meu redor. E continuo até hoje. Poderia a mediunidade ter eclodido pelo acidente? Resposta, sim. Porque o próprio abalo que o acidente ocasionou, abalo psíquico, abalo emocional, abalo na sua estrutura perispiritual, pode sim ter, vamos dizer assim, aberto percepções e inclusive para que você, no espaço e no tempo, pudesse tirar belas lições desse acidente como um ponto fundamental para o nascimento de um novo ciclo em sua vida, tendo, por misericórdia da providência divina, a abertura da sua faculdade mediúnica. Então é extremamente importante o que você colocou. Quando eu estava lendo, eu ia até dizer assim, bendito acidente, hein, Léo? Bendito acidente. Bendito acidente se você for utilizar da mediunidade com o fim que ela traz para todos nós. Que, conforme a gente trabalhou no início,
o objetivo principal é da iluminação, do reequilíbrio, da saúde mental, da saúde em todos os seus sentidos. Porque saúde não é ausência de doença. Saúde é expressões exuberantes em nível emocional, moral, social, espiritual, inclusive. Não é? E, enfim, aí o João está dizendo, eu costumo sentir também alguns zumbidos nos ouvidos. O que será isso? O Chico Xavier falava que ele sentia isso também. Então, alguns estudiosos fazem adequações técnicas para nominar, e nós já vimos abordagens sobre pensamentos sonorizados. Pensamentos sonorizados. Foi até uma colocação de Chico Xavier. Se não me engano, vocês vão encontrar essa fonte no livro Lições e Sabedoria, que foi organizado pelo pessoal da Folha Espírita. Enfim, a gente encontrou, pelo que me consta aqui de uma forma rápida. Se eu estiver enganado, depois vocês tragam o assunto que a gente vai pesquisar juntos. Ok? Agora, nós temos que verificar se isso não é efeito físico. Se não houver um diagnóstico, uma análise material, ou seja, feita pelos especialistas, você não tenha dúvida de que expressões são expressões mediúnicas, não é isso? Bom, o Arnaldo está dizendo, temos uma irmã que vivenciava muito, após anos de estudo e educação mediúnica, que vivenciou muito isso, né? Essas expressões da eclosão mediúnica, que particularmente eu não consegui pegar com calma, porque são muitas informações aqui no chat. Aí a Celina está dizendo, Beto, nas reuniões mediúnicas, às vezes meu espírito sai do corpo e vai visitar lugares distantes. Sinto medo. É normal ter medo? Ótimo você ter feito essa pergunta, porque nós interrompemos a nossa primeira parte do estudo falando sobre o desdobramento. Lembram que eu falei sobre um certo conflito no momento vamos dizer assim, da desconexão com o corpo físico, obviamente parcial, porque se desconectar, a desencarnação é consequência, não é verdade? Então, quando entramos em relação com essa vivência no plano espiritual, é necessário que possamos sempre valorizar a prece, que vai, vamos dizer assim, estabelecer a nossa sintonia de uma forma assim mais objetiva com o mundo espiritual superior, para que as nossas experiências possam ser experiências junto com aqueles que estão vibrando em faixas superiores. Ou seja, pedindo ajuda para que a gente possa ir para regiões aonde vamos estudar, aonde vamos trabalhar, aonde vamos intercambiar com aqueles que são espíritos que amamos, que respeitamos, que nos incentivam no aprendizado. Porque a tendência invigilantemente é quando chegarmos no plano espiritual, nesse processo da emancipação, a gente ficar muito à mercê das nossas semeaduras espirituais que foram promovidas ao longo do dia. Os painéis mentais que nós alimentamos durante o dia. Eles vão ser o cartão postal que nós vamos encontrar quando chegarmos no mundo espiritual. Então, devemos ser vigilantes sempre. Jesus no coração, não é verdade? Kardec elucidando as nossas intenções. Mas é natural que pela inexperiência somos ainda muito infantis com essas experiências. Então é natural que a gente se sinta inseguros diante de determinadas situações. Ou mesmo nos sentimos constrangidos, medrosos, diante de determinados painéis sombrios que nós podemos nos deparar, porque cultivamos eles durante a nossa
a nossa vigília, o nosso comportamento ainda muito egoísta, muito orgulhoso, vinculado às vaidades, vão estabelecer para nós realizações ou realidades ou colheitas no plano espiritual não muito agradáveis. Então, queridos amigos, só para a gente passar essa parte, a gente costuma dizer, tal dia, tal noite, tal vida, tal morte. Com isso nós queremos dizer que durante o nosso dia nós semeamos o plano espiritual da noite. E no conjunto dos nossos dias, dos nossos decênios, ou seja, a resultante da nossa semeadura na nossa encarnação, é que vai construir e vai nos apresentar, portanto, os painéis, as moradas espirituais que nós estamos elegendo quando deixarmos o corpo físico. Ficou claro? Ficou claro? Agora, há situações também que a infantilidade ou a inexperiência fazem com que nós possamos passar por determinados apuros do mundo espiritual. E com isso a tendência, quando estamos vivendo dificuldades sérias, é a própria espiritualidade permitir que a gente retorne para o corpo físico, inclusive por um processo até de conservação da nossa estrutura psíquica, o nosso equilíbrio mental. É natural, com medo, em pânico, de repente a gente ter essa tendência a voltar, e geralmente quando a gente volta em situações assim mais difíceis, geralmente a gente vai viver desconfortos, né? E eu sempre repito, principalmente nas regiões dos plexos inferiores. Exatamente porque é onde os laços que vinculam o perispírito são mais, vamos dizer assim, mais robustos. Laços energéticos, tá, gente? Então, quando eu falo robustos, é com uma intensidade maior de cargas vibracionais, ok? Porque o nosso perispírito ele se vincula ao nosso corpo físico por toda a ramificação nervosa, ou seja, pelos nossos centros de força que vão distribuir essa conexão pelos nossos centros nervosos. Por isso a mediunidade requer de nós muito equilíbrio na parte emocional. Nós temos que lutar pela saúde, a saúde nervosa, se eu posso assim dizer. Nós temos que estar com uma estrutura boa, porque se nós estamos vivendo um processo, vamos dizer assim, de um desequilíbrio nesses pontos de conexão, não tenha dúvida que a nossa mediunidade sofrerá as consequências, né, as soluções de continuidade. Ok? Podemos continuar? Mais alguma pergunta? A Marilac está perguntando, durante os estudos, onde ocorrem sintomas que foram descritos? Isto tem a ver com o espírito propriamente dito ou é a mediunidade? Eu não entendi, me perdoe, Marilac. Você está falando durante os estudos? Como assim? Eu gostaria que você retornasse a pergunta, porque ela não ficou clara para a gente. Mas aí eu vou dar um time para você escrever e o Fábio está trazendo outra questão. Sempre que me encontro com um parente no plano espiritual, eles não demonstram sentimentos de alegria, sorriso e etc. Isto é normal? Fábio, vamos pensar o seguinte, meu amigo. Como nós registramos a vivência no mundo espiritual, nós temos que ser cuidadosos com estas análises, porque não necessariamente você vai ter claro a experiência que você teve com um parente seu. Então você pode estar tendo uma lembrança da fisionomia, de um determinado momento do diálogo, mas a tendência é que você não se recorde de mais de 95% da experiência. Então, você pode ter vivido um momento com ele de bem-estar, mas o que ficou marcado foi uma expressão mais séria, mais objetiva. Então, eu quero dizer o seguinte, para a gente procurar, na realidade,
estudar a doutrina espírita e trabalhar de uma forma muito natural. Procurar entender o fenômeno para que a gente possa tirar sempre as consequências morais. Agora, é óbvio que nós podemos nos deparar com entidades no mundo espiritual que estão vivendo plenamente em sofrimento. E isso trazer para nós, assim, vamos dizer assim, revelações muito claras da posição espiritual que eles se encontram. Como também o contato com espíritos que estão num patamar de mais equilíbrio, de mais saúde, de mais elevação. Nós temos muitas vezes a oportunidade de retornar com o coração palpitante de alegria, estimulados, e isso tem repercussões transcendentais no nosso dia a dia. Não é verdade? Em alguns momentos a gente acorda com o travesseiro, que é uma piscina de lágrimas, né? Fácil ao reencontro com a mamãe, com o papai, com o marido, né? Graças a Deus, né? Porque tem uma turma aí que se for encontrar com o marido quer que sair correndo dele. Não, eu custei ficar livre dele, você quer que eu encontre com ele, Casabé? Isso é uma brincadeira, né? Então, assim, são notas que a espiritualidade vai nos mostrando que com o passar do tempo nós vamos adquirir muita tranquilidade de entender os sinais, as revelações, as orientações que vertem do mundo espiritual através das nossas forças medianímicas. Ou seja, mediunidade no sentido do desdobramento? Não. Forças da alma, o potencial da alma em se desdobrar. A mediunidade é quando somos intermediários, não é isso? Então, nós estudamos isso aqui nas últimas semanas para diferenciarmos o que é mediunidade e o que são forças anímicas, não é? Então, o desdobramento é classificado como mediunidade no sentido geral, porque sempre teremos participação dos espíritos, mas efetivamente é um processo extremamente anímico. Bom, a Marília, o Arnaldo está dizendo, quando em estudos ou não, ao sentirmos essas sensações, podemos nos considerar médiuns com sintomas da mediunidade aflorados, né? Arnaldo, a gente sabe que você é um estudioso e a sua pergunta, quando você faz pergunta, eu já falo assim, aonde que o Arnaldo está querendo chegar? Brincadeira com ele, porque a gente trabalha junto. Mas, Arnaldo, você sabe, mais do que eu, que todos nós somos médiuns. Todos. Não há privilégios de posições, de idade, enfim. O nosso estudo aqui é sobre a eclosão mediúnica. É quando a mediunidade está se caracterizando realmente como um sexto sentido muito vigoroso. Vamos dizer assim. E ela, por ela não ter o lugar para se manifestar, os nossos momentos de estudo na casa espírita, ou nesse trabalho que a gente faz, que estamos nos nossos lares, discutindo doutrina espírita juntos, esse momento agora é um momento fabuloso para a gente ter percepções. Por que, Carlos Alberto? É porque nós estamos falando de espiritismo? Não, tem nada a ver. Porque nesse momento nós estamos focando o espelho da nossa mente na realidade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui de espíritos, de convívio com os espíritos, não estamos? Tá. Só por tocar nesse assunto, aproxima-se de nós espíritos interessados no assunto. Começa por aí, porque tem espíritos que querem aprender. Mas o seu mentor espiritual, como o meu, vê claramente que a oportunidade está acontecendo. Tudo que eles queriam, que a gente começasse a refletir sobre esses assuntos, porque eles não são miraculosos, eles não são coisas do outro mundo. Para fazer até uma alusão na brincadeira. A mãe espírita é do outro mundo. Eu falei, não é do outro mundo.
Nós estamos todos no mesmo mundo. A casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo. Então nós estamos falando da casa do Pai. Mas há muitas moradas, lógico. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, disse Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo. E ele até começa dizendo: não se turbe o vosso coração, nem vos atemorizeis. Fica preocupado não, meu amigo. Está na hora de vencer o medo. Aí eu vou falar para o meu filho: mas vem cá, você vai ficar fazendo xixi na cama até quando com medo dos espíritos? Graças a Deus já passou essa fase, que dava um trabalho de madrugada que vocês nem imaginam. Hoje está lá ele, lá, ô pai, engraçado, pai, eu estou achando que tem, a sua turma está aqui, ele fala que é minha turma. Aí eu falei: mesmo, filhão, bate um papo com eles. Não, pai, vem conversar com eles para mim. Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí eu sento com ele, é lógico que eu vou tirar ele do painel. O que você está pensando? Não, pai, eu estou sentindo a presença aqui. Eu falei: não, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, abençoe o nosso lar. Abençoe o seu quarto, o seu ambiente, abençoe você, e etc, etc. Para que você tenha uma noite tranquila. Porque geralmente é na hora de Dudu. Né, Claudinho? Eu brinco com a Claudinha, está na hora de Dudu. Porque se deixar a gente fica estudando e trabalhando pela doutrina madrugada fora, né, Cláudio? Está na hora de Dudu. Na hora de Dudu, eu vou brincar com vocês dizendo: é a hora que a onça vai beber água. Principalmente para os médios. Aí por isso é que vocês vão observar que na adolescência, aí tem muitos adolescentes que dão um prejuízo para o pai com a conta de luz, que é um negócio absurdo. Porque sai acendendo as luzes todas da casa. E quando eu falo adolescente, geralmente nos grupos de estudo mediúnico que a gente vai fazer estudo, o pessoal dá belas gargalhadas. Porque você observa, tem gente com 70 anos acendendo a luz. Sai acendendo a luz a madrugada inteira. Porque começa a perceber. Aí vem aquela pergunta: mas por que, Carlos Alberto, que é na hora de Dudu que o negócio vai acontecer? Porque como agora nós estamos abrindo as perspectivas. Nós estamos abrindo a sensibilidade. À noite, vocês querem ouvir tecnicamente o que André Luiz explica? Durante o dia, a incidência dos raios solares, elas são, obviamente, potencialmente muito maior do que durante a noite. A incidência da luz solar, ela inibe organicamente a atuação da epífise. Os estudiosos da psique já chegam, inclusive estudiosos das glândulas, os endocrinologistas estão chegando na conclusão de que é melhor dormir com a luz acesa, ou melhor, desculpa, com a luz apagada. Porque a luz acesa aí, ela inibe a produção, né? Se não me engano, da endorfina. Se eu estiver errado, me corrijam, porque eu não sou especialista na matéria. Mas, ou seja, existem atuações glandulares que à noite elas têm uma performance e durante o dia tem outras. No que remonta às percepções mediúnicas, durante o dia, é óbvio, é claro, que as percepções elas ficam mais limitadas. Durante a noite, que a nossa própria estrutura de conservação, a nossa performance espiritual, o nosso organismo sabe que está chegando o momento de redução de atividade. Nós estamos nos preparando para o dia posterior, não é assim? Então, o que acontece? Quando nós, ao preparar para o dia anterior, ou seja, vamos nos preparar para dormir, sonho, automaticamente os laços que prendem o espírito ao corpo físico, o perispírito, eles se afrouxam, se eu posso assim dizer, se tornam mais tênues. Com isso, favorece a emancipação para que a gente possa ir para o plano espiritual, vibrar e, inclusive,
os nossos centros de forças assimilar energias espiritualizantes que vão auxiliar no reabastecimento energético para a nossa performance durante o dia. Alguns estudiosos da matéria tratam como energias do prana, que tudo proveniente do fluido cósmico universal. Não é o nosso objeto aqui hoje. Mas, ou seja, durante o dia você recebe e trabalha determinadas energias e à noite outras energias. À noite, energias mais espirituais, se eu posso assim dizer. Ok? Então, tudo isso vai definir o seguinte, que à noite, pela não incidência direta dos raios solares, a nossa percepção se aguça também para detectar, para identificar a presença espiritual à nossa volta. Ficou claro, gente? Então, quando intuitivamente o indivíduo vai acender a luz, porque a luz, dentro da psicologia, ou uma reação de conservação do indivíduo, a luz é como se ela funcionasse para trazer ele para a vigília, para a realidade objetiva. Embora a ignorância popular diz o seguinte, acende a luz que os espíritos vão embora. E para o espírito a luz está acesa ou está apagada? Não faz diferença nenhuma. Ficou claro? Agora eu vou dar um dado doutrinário, informação de André Luiz. André Luiz traz para nós também o seguinte, que pelo fato da luz solar obliterar as nossas percepções, a luz solar também tem influência sobre os espíritos. A definir o seguinte, que os espíritos que estão vinculados às faixas inferiores, eles se confortam na treva. Gostam de ambientes sem a incidência dos raios solares. Por isso que em determinadas regiões do nosso planeta costumam se tornar ponto de encontro de espíritos inferiores. Eu não gostaria de ficar dando exemplo, porque senão a gente pode querer levar isso a ferro e fogo, e, por exemplo, toda caverna que o indivíduo entra, ele vai falar que lá, além de morcego, tem espírito inferior. Não é bem assim. Mas, por exemplo, em mata fechada, você vai encontrar entidades presas em determinadas vibrações. Nesses ambientes cavernosos, ambiente que inclusive acaba sendo favorecido pela falta de luz do sol, ambientes com muito fungos, com bactérias, etc., são ambientes preferidos de entidades enfermas. Com isso, inclusive, nós podemos até tirar algumas conclusões no campo prático da vida. Que o indivíduo, o paciente psiquiátrico, aqueles que começam a entrar em circuitos obsessivos, a luz os incomoda. Costuma o indivíduo querer ficar no quarto escuro, fechado para a dinâmica da vida. Por quê? Através da sua faculdade mediúnica, nós estamos percebendo, nas próprias manifestações dos ouvintes, os nossos amigos do chat, que esse assunto, naturalmente, ele suscita muitas dúvidas. Porque todos nós, como a Eva de Maringá está dizendo, que todas as vezes que sinto um ambiente pesado, faço uma oração, para que Deus possa nos ajudar nesse momento de angústia. O Simplício está dizendo, o médium deve ter bem claro que a mediunidade se trata de uma responsabilidade e compromisso, o qual lhe exigirá dedicação, cultivo e sacrifício. Todos nós vamos, de alguma forma, lembrar de alguma experiência, porque todos somos médiuns. Todos nós já tivemos algum tipo de vivência nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente toca na questão do desdobramento mediúnico, na emancipação da alma, quando vamos entrar no sono,
é uma realidade de todos nós, graças a Deus, porque inclusive André Luiz nos ensina que nós não temos, o nosso cérebro não suportaria 24 horas de atividade. Nós precisamos do repouso. Então, nós temos companheiros que vivem dificuldades, que não conseguem dormir. Isso é um martírio. Por isso é que é muito importante que a gente aprenda a exercitar o nosso espírito, para mesmo com dificuldade de dormir, a gente tenha momentos que a gente possa se recompor. É extremamente necessário. Agora, independente da questão da saúde, as experiências, elas são parecidas em tese. Porque o desdobrar é uma palavra só. Agora, como nós vamos vivenciar esse desdobramento, vai depender de cada um, né? Vai depender da experiência, vai depender da maturidade, vai depender da própria saúde mental. Por isso é que muitas vezes nós vivemos alguns dramas na vida, alguns momentos de crise, e que trazem para nós repercussões seríssimas no plano espiritual. Ou aguça a percepção, ou de alguma forma nos induz a fixar em determinados painéis, que é difícil sair. Então eu tenho visto alguns médiuns aí comentando no chat que a eclosão mediúnica já aconteceu há muito tempo, e até hoje sofrem augúrias, dificuldades para educar esse processo. E a gente sabe que não é simples. É necessário estarmos diante de pessoas experientes, nos matricularmos na frequência de uma casa espírita séria, da nossa afinidade. É muito importante isso, porque para trabalhar a mediunidade, quando a gente está diante da limpidez do fenômeno, ou seja, é fato, você é médium, você tem que cuidar. Você não pode abdicar disso. Você não pode postergar. É necessário cuidar. E o cuidado está exatamente nesse ponto que nós estamos falando. Se aproximar de pessoas que possam te ajudar. A gente sabe que nem em todos os lugares nós poderemos ter esta possibilidade. Existem companheiros que estão com a mediunidade eclodida e vivem em regiões que nem casa espírita tem. Então é muito natural que nos perguntem: o que nós podemos fazer? O que fazer? Então a gente sabe que não é simples, mas você não pode abrir mão do estudo doutrinário. É ponto fundamental. Estudem Allan Kardec. Vamos intercambiar com o pensamento dele, valorizando principalmente a essência evangélica da doutrina espírita. E eu gostaria de aproveitar, Arnaldo, você como anfitrião do seminário que vai acontecer no sábado, eu não vi você fazendo a propaganda. E eu gostaria de passar o carro na frente dos bois, né? Vou brincar com o Arnaldo. Aproveitar para convidá-los. Nós vamos fazer um seminário no próximo sábado, transmitido pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Brasil Espírita, Jornada Espírita do Evangelho segundo o Espiritismo, dia 5 de abril, com o seminário Pensamento de Kardec, Doutrina e Evangelho. Vamos estar focando como que Kardec trouxe para nós reflexões profundas sobre a importância de estudarmos e vivermos o Evangelho, apresentando a doutrina espírita como aquela chave que traz Jesus de volta. Então nós não podemos abrir mão de sentar ao lado de Jesus e intercambiar com Ele, porque só Ele que pode nos ajudar na alteração das frequências, dos painéis mentais que nós alimentamos. Isso é extremamente importante, né? A Vanessa está até perguntando, que também ontem nós fizemos um programa, Conversa Fraterna, no qual nós atendemos algumas perguntas dos nossos amigos da Rádio Brasil em torno do Chico Xavier. Ela está perguntando se foi gravada. Foi sim, foi gravado, e se Deus quiser, em breve nós vamos estar postando o áudio aí, quem sabe até o vídeo, se a gente conseguir fazer uma edição.
O programa realmente foi muito produtivo para todos nós. Eu, particularmente, aprendi muito com ele. Inclusive, como a gente falou tanto do Chico, vale aqui, como sempre, relembrar como que aconteceu a própria eclosão da mediunidade do Chico Xavier, né? Inclusive foi até questionado no nosso programa ontem por um ouvinte se a gente poderia classificar o Emmanuel como obsessor do Chico. A gente achou a pergunta muito interessante e eu até disse para as pessoas, né, para os ouvintes, que jamais a gente pode considerar Emmanuel um obsessor, mas um educador de primeira linha. E eu costumo até brincar dizendo que todo mundo tem o Emmanuel que precisa. E no caso do Chico, o Emmanuel dele é um Emmanuel muito especial, porque era foi, junto com o Chico, um educador que respeitou profundamente todas as etapas existenciais de Chico, as vidas do Chico. Então ele nunca poderia ter sido considerado obsessor. Agora, eu até expliquei que alguns biógrafos colocam algumas histórias de uma forma ou muito simplória, ou colocam numa linguagem muito chula, ou colocam situações para dramatizar, para alimentar o romance e desvirtuam as histórias. Então, quantas vezes Emmanuel se fez presente na vida do Chico, perguntando para ele o que estava acontecendo? E por diversas vezes o Chico falava assim, mas o senhor não sabe. O senhor, como benfeitor espiritual... Aí o Emmanuel disse, não, Chico, eu ando muito ocupado no plano espiritual, eu não sei do que está acontecendo com você. Eram posturas extremamente éticas, posturas evangélicas de Emmanuel com Chico. Porque, por exemplo, o Chico tinha uma mediunidade que foi crescendo com o passar do tempo. Nós vamos falar semana que vem sobre a mediunidade eclodindo nas idades. E a dele, por exemplo, quando criança, ele via a mãe. Ela desencarnou em 1915. Todos vocês conhecem a história do retorno de Maria João de Deus. Ela disse para ele no leito de morte, vão dizer para você que eu morri. Não acredite, eu não morri. Eu não vou morrer, eu vou fazer uma viagem, meu Chico. E você pode ter certeza que eu vou voltar, eu não vou te deixar sozinho jamais. A promessa de Jesus conosco, não vos deixarei órfãos. Essa é a postura dos espíritos que estão em busca de elevação. E ela acompanhou Chico e voltou, ele com 5 anos apanhando todos os dias da sua madrinha, com vara de marmelo, ela se apresentava para ele, e ele chorando, ele, meu filho, vamos agradecer a Deus porque ela está cuidando de você. A mediunidade dele tinha eclodido com 5 anos. Mas depois, a própria espiritualidade criou algum tipo de, vamos chamar assim, de obliteração, para que ele pudesse ter uma vida de uma criança normal. De vez em quando tinha uma percepção aqui, encontrava algum fato, tinha um contato com os espíritos, mas ele tinha a objetividade dele, a relação com os irmãos, trabalhar desde cedo, lidar com as dificuldades econômicas. Ele viveu um período em que foi necessário que ele, inclusive, a própria Maria João de Deus, quando o senhor João Cândido casa de novo, ela se retirou da visão psíquica do Chico. Olha que interessante, ele passou a não ver mais a mãe, porque o senhor João Cândido casou com um anjo que ia cuidar dele, que foi a dona Cidália Batista. Vocês imaginaram que confusão na cabeça do menino? 2 mães. E, aliás, ele não podia ter esse privilégio. Até, aliás, diga-se de passagem, a vida dele foi renúncia em todos os sentidos. Ter 2 mães ia ser um privilégio assim, inimaginável. Então, com isso, ele deixou de ver a mãe durante um bom tempo. Até que observem, no ano de 1927, 28, quando Dona Maria Conceição Xavier ficou doente, é que efetivamente eles foram lidar novamente com o fenômeno mediúnico, porque a irmã era médium
surtou, entrou numa crise complexa. Aí que eles foram procurar o espiritismo. E na primeira reunião que o Chico participou, ele não teve evidência. Ele ficou observando os fatos. É óbvio que a gente pode deduzir que ele teve uma percepção da ambiência, mas ele não sabia o que era. Aí houve a comunicação, a primeira comunicação, que foi através da dona Carmen Perácio, na vidência dela. Até que, num outro momento, ele foi orientado a pegar o lápis e o papel. Aí ele foi psicografar a primeira mensagem. Olha que interessante. E no momento em que ele psicografou, ele já narrou isso em vários... nós vamos encontrar esse depoimento em várias obras. Ele psicografou e ele ficou assim, estarrecido com o que tinha acontecido. Ele não tinha noção. Aí o que foi acontecendo com o passar do tempo? A espiritualidade foi acalmando ele, orientando. Houve um fenômeno que a gente conta assim, meio nas entrelinhas, porque eu fico muito... eu procuro ter muito cuidado para contar essa história, porque por respeito ao momento em que vive o movimento espírita, onde nós temos deparado com algumas informações que são extremamente duvidosas, e que muitas vezes criam muito mais dúvidas, muito mais dificuldades do que nos aproximam da lógica kardeciana. Mas Chico teve orientação nos primeiros momentos de um benfeitor que ele tinha um profundo respeito e que ele nunca declinou o nome dele. E certa feita ele disse para o Arnaldo: Arnaldo, se eu tivesse falado, sem falar, sem entrar no mérito, eu apanhei tanto nos primeiros tempos de médium espírita, se eu tivesse declinado quem que foi cuidar de uma ovelha perdida, eu teria sido execrado. Então, meus irmãos, mediunidade, eclosão, envolve uma série de questões, envolve uma série de reflexões. Nós podemos, efetivamente, nesse momento, agradecer a Deus, e eu estou falando isso para os ouvintes da rádio Brasil Espírita, que nesse momento estão recebendo essas ondas do rádio tão envolventes, tão amigas, tão esperançosas, tão elucidativas. Vamos agradecer, porque Jesus está entrando na nossa intimidade para nos dizer que nós somos filhos de Deus. E por isso, a misericórdia da providência divina está o tempo todo nos convidando para olhar além dos horizontes. Porque se a nossa visão ficar circunscrita apenas entre as montanhas, entre os limites, dentro da própria família, do próprio lar só, aí a gente acaba sendo muitas vezes envolvido pela fantasia, a gente acaba sendo dilacerado pelas decepções, pelas dificuldades. Nós muitas vezes somos enovelados pelas forças espirituais inferiores. Enfim, Jesus é o campeão do túmulo vazio. Ele é o Senhor dos espíritos. E a posição dele é de sempre estar dizendo: vinde a mim, para que nós possamos vencer a nós mesmos e ascendermos na direção de Deus, o nosso Pai Celestial. Eu gostaria muito de poder estender nas nossas reflexões da noite, mas o tempo não favorece. Por isso eu vou interromper o estudo nesse ponto em que fomos trabalhando algumas considerações sobre as reações da eclosão mediúnica, para que na próxima semana a gente volte ao assunto com muita calma, com muita paciência, e rogando a Jesus que possa nos inspirar para que todo esse conteúdo seja motivo para a nossa mudança interior. E com o carinho que nós endereçamos a todos vocês, o respeito, a fraternidade, agradecido ao José Aparecido, à Cláudia, ao Arnaldo,
que estiveram aí coordenando, dando sustentação técnica, moral, espiritual, psicológica para nós. Eu gostaria também de pedir a permissão para vocês, para encerrar nossa participação trazendo Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, lição 14, o poema intitulado Falando ao Senhor. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, se hoje viestes em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento e ilusão? Que o medo, em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito, angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida, que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e, entretanto, insegura, elevando o conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria eu, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes de tudo, ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão, na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me, para aceitar-te, enfim, porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilha dentro de mim. Se a tua luz brilha dentro de mim, eu só tenho que dizer: muito obrigado, Senhor. Pois no fundo eu não sei pedir. Só resta ao meu coração contemplar a tua beleza, que se expressa em generosidade, em candura, em arrimo, em conforto, em estímulo, em amizade cristã. Tenham todos, queridos amigos, uma boa noite, que possamos dormir, sonhar em paz, que a paz se faça nos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.